Salve, salve pessoal, tudo suave com vocês? Tomara aí sim, meu velho. Vou trazer mais um depoimento aqui, tá ligado? Não de um acusado lá de envolvimento naquele bagulho de Ricardo Salles, de exportação de contrabando ilegal de madeira, e pá, essas fitas aí. Relatoria de quem? Xandão passou na moiada, amor, vai pra cadeia. Peço que se inscreva no canal, deixa like, comenta também pra fortalecer nós nesse bagulho de engajamento. E é isso, sem mais delongas, bora logo pro vídeo. É fogo no gado, papai. Vamos começar com o senhor Leônidas da Haas? É isso? Sim, que é o que está na ordem. Tá bem. Então, em continuidade, né, com a nossa audiência de hoje, nos autos da Ação Penal 2705, vamos interrogar agora o senhor Leônidas da Haas Jorge de Souza. Senhor Leônidas, pergunto se o senhor já recebeu as orientações do seu advogado. Sim, excelência. O senhor foi citado e conhece os termos da denúncia? Sim, conheço. Tá, ok, então. O senhor já foi devidamente qualificado pela nossa secretaria. Advirto que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio sem que isto seja usado contra o senhor. Sobre esses fatos narrados na denúncia, o senhor deseja falar ou prefere permanecer em silêncio? Desejo falar. Tá, ok. O senhor é sócio da empresa Ebata, não é isso? Sou. Tá, ok. Então, me explica assim, sobre a atividade da empresa, desde quando a empresa existe. Bom, explicando um pouco aqui, a Ebata é uma empresa que foi fundada em 87, tá? O meu pai, que é o outro Leônidas, né? Leônidas pai, vou chamar assim para ficar mais simples, entrou na empresa lá entre 94 e 95, e eu entrei de sócio na Ebata, eu posso estar errado na data, mas algo como 2016. 2015, 16 que eu entrei como sócio, mas eu já trabalho lá desde 2007, quando eu fiz a minha primeira graduação em ciência da computação. Ok. Os sócios da empresa são só o senhor e o seu pai? Tem algum outro sócio? Não, tem o senhor Esdras, que é irmão dele, meu tio. Ah, então são 3 pessoas. E aí, a atividade de vocês é a exportação de madeira, é isso? Um pouco mais do que isso, esse é o foco, digamos, maior, tá? Mas até 2010, até 2009, 10, a Ebata só tinha indústria de Belém, tá? A fábrica que tem hoje, que fica em Coraci, que é um distrito aqui de Belém, e a gente comprava só madeira serrada, né? Então, comprava madeira serrada e tínhamos a obrigação, né, de verificar se a madeira serrada teve origem em toras, né, de plano de manejo florestal. A gente tinha que fazer toda essa due diligence, né, essa checagem nos planos de manejo onde a gente comprava. Com questões até principalmente do mercado externo, porque na época a Ebata exportava 98, 99% da sua produção, começou a ter muita exigência, né, de cadeia de custódia, de origem, de onde vinha a madeira, e a gente foi vendo que foi ficando um trabalho muito complexo para a gente fazer essas auditorias, porque comprávamos de várias serrarias, e até pelo tamanho da empresa, que não era tão grande. E a gente viu que começou a surgir, né, desde 2006, com o advento da Lei de Gestão de Florestas Públicas, a possibilidade de ter uma concessão florestal. Então, teve uma lá em 2007, 2008, lá em Rondônia, mas é muito longe, né, da nossa operação. Mas assim que nós soubemos que ia ter o primeiro edital aqui no Pará, em 2009, nós entramos no primeiro edital e conseguimos o primeiro contrato de concessão, né, que foi aqui no estado do Pará, né, que é uma MF, Unidade de Manejo Florestal, lá em Oriximiná, na Floresta Nacional de Saracatequera. Então, assim, isso já foi o primeiro. Em 2014, em 2013 para 14, teve um outro edital aqui no Pará, na mesma Flona, e aí nós ganhamos o segundo contrato de concessão. E assim, o contrato de concessão ele engloba você ter um manejo florestal, então a empresa faz a extração, tem diversos requisitos aqui, se eu for falar, vou ficar 10 horas falando de tudo que precisa de um contrato de concessão, mas um dos requisitos até é fazer a industrialização na região. Então, na área de 2010, a gente construiu uma serraria em 2013, então, duas fitas, né? São duas serrarias no mesmo local. E na área de 2014, a gente construiu uma serraria lá em Terra Santa, né? Começou a operar em 2015 para 2016, mais ou menos. Então, a gente passou de uma empresa até 2010 somente de comprar madeira serrada para exportar, passamos a ser uma empresa que faz todo o processo.
Então, a gente extrai a tora, com todos os controles que eu vou explicar ainda mais para frente, serra a tora nas serrarias e transfere a madeira serrada para Belém. Né? Praticamente 100% da tora que sai de lá vai para a serraria praticamente só compra a tora do nosso manejo, manda para a indústria de Belém, fazemos a secagem, beneficiamento, tratamento da madeira para fazer a exportação. Devido a isso também a gente passou a vender um pouco no mercado nacional, mas ainda basicamente focado na exportação. 75%, varia um pouquinho, da produção ainda é voltada para a exportação. Ok. Aí o senhor me disse que a empresa existe desde 87, e aí já com esse foco na exportação, né? Isso. Me explica sobre essa questão da exportação e como surgiu esse problema que a gente discute aqui nesse processo. O senhor acompanha essa parte da exportação na empresa? Acompanho algumas partes, sim, né? Aí eu vou tentar separar a questão do tempo, né? Hoje eu acompanho mais coisas, obviamente, até porque em 2020 também não é tão relevante, mas eu comecei a fazer o direito, me formei no final do ano passado. Então, hoje, até por causa da formação, eu atuo muito mais também nessa questão também de legislação. Mas até 2019, até eu estar formado praticamente, eu auxiliava mais o meu pai na questão do tratamento com o cliente, né? Até pela minha formação de ciência da computação, com tecnologia, eu trouxe essa parte de mais de controles, né? De sistemas de controle da madeira, principalmente, que é algo que é muito complexo, assim, até é difícil de explicar para todo mundo, não só para leigos no assunto, mas até para pessoas que entendem, né? Da questão florestal, a questão do controle da madeira, desde o dia que derruba a árvore, que tem que saber o dia o que cortou, a gente tem o controle de quem cortou, né? E tem que informar nos sistemas do governo, né? Tanto no caso da Conceição Federal, tanto para o IBAMA, desde o início, né? Desde o início da operação, quanto para o serviço florestal, né? A gente tem uma dupla fiscalização, pelo menos, ali na derrubada das árvores. Então, o meu trabalho inicial mesmo na Ebatra era nesse sentido. Eu fiquei basicamente até me formar, quase que só nisso, nesse tipo de controle. Auxílio também outras questões não ligadas à exportação, né? Pessoal, produção da fábrica, né? Desde que a gente começou a atividade de manejo, eu passei a ir mais para lá. Então, eu nunca tinha ido para manejo, não era muito a minha atividade. Fiz alguns cursos sobre esse assunto, né? Até curso dentro da floresta, e passei a viajar mais. Até 2019 eu tinha alguns anos que eu ficava assim um bom tempo lá no manejo para garantir, né, que as pessoas lá que a gente contrata, os engenheiros florestais, os funcionários faziam a exploração da maneira correta, né? Porque são muitos critérios, são muitas fiscalizações, né? O contrato de concessão tem até auditoria externa, que é obrigatória, que quem é auditado não é só a EBATA, o Serviço Florestal também é auditado, né? Eles chamam muito de não conformidade, quando tem algum problema, até o Serviço Florestal recebe não conformidade, e essa auditoria verifica até questões de corrupção, né? Então, a gente também entrevista o Serviço Florestal, conversa com a gente, a auditoria em loco, lá na extração. Então, eu foquei muito também nessa parte, né, da garantia da origem da matéria-prima, né? E o restante, assim, sobre a situação específica aqui, na parte da exportação, a gente tem setores, né? A Ebata é uma empresa que, na época, ela tinha, antes de entrar, né, nas concessões, só com a fábrica a gente tinha algo de 95, 98 funcionários, mais ou menos. Com a concessão, a gente chega a ter, durante a safra, até 320, 330 funcionários. Hoje está mais ou menos por isso, mas fica no mínimo uns 300 funcionários. Então, é muita coisa para gerenciar e para garantir que tudo está funcionando, né? Deixa eu recuperar aqui o raciocínio. Sim. Aí, na parte na hora da exportação, né? A gente tem. Eu trabalho mais nessa questão da origem da madeira desde o início, né, até chegar na fábrica de Belém, e o tratamento que a gente dá na madeira na fábrica. Porque a gente pega a madeira que chegou numa nota, a gente pega a madeira que chegou em outra nota, né, outro DOF, outro GF3, e usa para fazer diversas produções. Então, a gente tem que ter esse controle por pacote. Em cada pacote de madeira, a gente sabe dizer que dia que chegou, que dia que eu usei na fábrica, que dia eu sequei essa madeira, né? Então, eu trabalhava muito mais nesses aspectos, né? Um tempo eu fui de 2021, 22, né, até por causa da graduação também, que me atrapalhava um pouco ter que trabalhar até mais tão tarde, ter a faculdade também diminui um pouco
meu foco nisso foi passando por outras pessoas. E assim, tem o departamento ambiental da EMATA, que foi até uma testemunha que falou que é a Vivian, que é a nossa engenheira florestal, que fica em Belém, né? E ela faz quando a gente vai fazer uma exportação, ela faz esse controle, ela pega desde o DOF lá, desde o DOF, o documento de saída do serviço florestal, como é um do sistema também, do serviço florestal, que foi para a serraria, né, que foi emitido o DOF lá para a serraria. Da serraria, ele já entra no Sisflora, que é um sistema estadual aqui do Pará, que a obrigação nossa é usar o Sisflora do Pará, que é a gestão da SEMAS, e ela tem que ir pegando toda essa documentação. Às vezes, esse tipo de cadeia de custódia, né, que a gente chama, que é toda essa origem, passa de 100 páginas, tranquilamente, 100, às vezes 150, porque é muito documento, né? Vem uma tora só que eu usei, não, às vezes para fazer um deck eu posso ter usado 20 toras, 30 toras. Veio cada um num documento, então vai virando 10 páginas de cada um. Ela vai pegando toda essa documentação para juntar, para fazer a cadeia de custódia. Toda carga de EBATA a gente faz esse procedimento, até por exigência dos clientes. Isso aí, independente da questão da exportação. Ela passa essa informação de onde veio, o que tem, e é passado para o departamento de exportação. Tá? Tem uma outra pessoa, que é a Jaqueline, que toma conta, e tem alguns auxiliares dela. E aí a Jaqueline fala com o cliente, né, pega toda a documentação do pedido, para onde é o porto, reserva do porto, faz toda essa documentação, emite a guia florestal com base na origem que a madeira foi feita, e passa toda essa documentação que a gente entende necessária para o nosso despachante, que foi esqueci Luiz Serra. Luiz, porque eu sempre chamo ele de Serra, nunca lembro o primeiro nome dele. Ou se a gente manda para o Serra, para ele fazer os protocolos, né, que tem que fazer no IBAMA, quando algumas vezes precisa fazer no Ministério da Agricultura também, por tratamento fitossanitário, que é necessário para madeira, né? E aí esse é o funcionamento da EMATA nesse sentido, tá? Só fazendo um pequeno preâmbulo aqui sobre isso. Aí, como aconteceu, a senhora perguntou como aconteceu mais ou menos na questão da exportação, né? Essa O envolvimento. Seria isso? Isso. Fazer uma pequena explanação sobre isso, tá? Mais ou menos no final de 2029, ali, de 2019, foi próximo do meu aniversário, ali, 29 de dezembro, por ali, a Jaqueline recebeu um e-mail do nosso cliente, né, da POP, que é um cliente lá dos Estados Unidos, informando que ele estava com uma carga retida ou parada no porto e precisava de algumas documentações da madeira. Né? Aí ela me ligou falando que ele está pedindo algumas coisas. Ela me liga sempre quando o cliente manda alguma coisa em inglês, porque eu falo inglês. Então, muitas situações ela só mostra o texto, eu traduzo para ela e ela responde, né, do jeito que está. Então, ela me falou que estava precisando, ele falou assim, a gente precisa da documentação da origem da carga, do que ela, de onde ela veio, alguma coisa assim, e a gente encaminhou para o cliente, e o cliente voltou dizendo que já em janeiro, né, passou o Réveillon, já começou lá pelo dia 3, mais ou menos, de janeiro, o cliente devolveu que precisava ele deu um termo esquisito lá, que não era autorização de exportação, era Export of Authorization, era um nome meio ao contrário, assim, da autorização. E a gente ficou assim, eu não sei que documento é esse, né? Então, assim, a gente pegou, mandou origem da madeira, cadeia de custódia, mandamos o cadastro técnico federal da empresa, que é um cadastro que tem que ter dentro, até para operar o sistema DOF, operar o Sisflora, tem que estar com esse cadastro técnico válido no IBAMA, né? Mandamos isso para ele, até que o cliente devolveu dizendo assim, não, o Fish and Wildlife mandou esse texto, aí ele mandou um print da tela dizendo assim, precisa da autorização de exportação da IN 15 de 2011. Né? Ok. Na época, antecipando diversas perguntas que vão ser feitas aqui, eu nunca tinha ouvido falar dessa autorização. Né? Perguntei para a Jaqueline, né, que era da exportação, falei com a Vivian, que era engenheira florestal, falando, olha, você tem que descobrir, eu não sei do que se trata isso. Falaram também com o despachante, ele falou, não, isso aí, não sei que autorização que é essa. Né? Mandamos de novo para o cliente toda a documentação, pedido de inspeção do IBAMA, que era o que a gente fazia na época. Né? Na época, eu não tinha o conhecimento necessário de que precisava para exportar. Né? Eu sabia que a gente pegava a documentação, juntava DOF, né? Tudo isso que precisa, DOF, da madeira, quando precisava, né? De cadeia de custódia, mandava a GF exportação, mandava nota fiscal, alguma lei da carga, mandava várias coisas,
e sempre tinha um carimbo no IBAMA, né? Isso aí eu lembro que várias vezes, né, o cliente pede a documentação, a gente manda um arquivo gigante, né, com às vezes centenas de páginas. Ficamos pesquisando, né? Eu, certo, também ninguém sabia o que era. Junto com a Vive, a gente começou a procurar na internet, né, no site do IBAMA, o que seria essa autorização de exportação. Eu li a IN e assim, eu pensei assim, ó, eu não entendi se precisa de autorização de exportação, porque ela fala várias vezes nos artigos lá que essa autorização é para cargas CITES, aí fala também daquelas cargas diferenciadas, que é madeira acima de 250 milímetros de espessura, tora, carvão, né? Então ele fala de algumas coisas específicas aí, e era algo que assim, eu já sabia o seguinte, se uma empresa quisesse exportar tora, ela precisava pedir uma autorização que eu sabia que ia para Brasília. Isso de bem antigamente, a gente já tinha exportado algumas vezes carga acima de 250 milímetros, que é tipo uns postes, assim, uma madeira bem grossa lá, bem para trás, assim, 2008, talvez, 2005, logo que eu comecei a ir para EBAT, que lembro que demorava essa autorização, né? Então, assim, só que eu não lembro o nome da liberação, não lembro como é que era, eu só sabia que tinha essa exigência que nunca pôde exportar há muito tempo, né? Antes de eu virar madeira, eu já não podia exportar, não era simples exportar madeira acima de 250, madeira em tora, você tinha todo um regramento específico sobre isso. Mas nunca imaginei que isso era para todas as madeiras de espécie nativa. E nessa IN15 tem um artigo, que eu não recordo se é o 11º ou o 9º, que fala meio assim, para mesmo os produtos florestais ou de flora, que não seja autorização dessa IN, eles ainda podem ser fiscalizados e vistoriados pelo IBAMA. Fala de alguma maneira desse jeito, né? Então, eu até li a IN na primeira hora e falei, isso não faz sentido, essa autorização não precisa, né? Mas o cliente ficou insistindo que precisava, que o Fish and Wildlife de lá podia prender a carga ou queimar a carga, incinerar, ele perder e tudo, ter vários custos com isso. E aí a gente continuou pesquisando e acabou descobrindo que tinha uma revisão dessa IN, a 13 de 2018, que falava de um tal de CITES, né? De um sistema CITES. A EBATA, à época, não trabalhava com nenhuma espécie que estava na lista CITES, né? Aí eu fui orientando a Vivian, né, Vivian? Porque essas coisas eu não emito documento, não emito GF, assim, eu não tenho. Não é uma coisa que eu fico fazendo no EBATA, não é obrigação minha. Isso aí sempre são departamentos que fazem. Tem uma pessoa lá, por exemplo, que é a pessoa que emite a GF para mercado interno, para venda no nacional. Né? Tudo dividido, assim, não é nunca foi minha função na EBATA. Né? A gente consultou, eu lembro que a Vivi também chegou a consultar alguns dos nossos advogados, né, que é o mesmo escritório que está nos assessorando agora, que já assessora a gente há, não sei quantos, 10 ou 15 ou 20 anos, né, que também não sabiam dizer do que se tratava, não tinha, não sabia, né, do que se tratava essa autorização de exportação. Então, a Vivi entrou lá no DOF, que é ela que fica com os tokens, né, porque tem vários trabalhos para fazer ao longo do ano de renovação, pagamento de taxa de fiscalização anual, cada 3 meses tem que pagar o valor da taxa. Aí ela entrou no CICITES e a gente foi olhando ali quais são o que tem que informar, né? Espécie, o que é. E a gente percebeu lá que tinha uma sigla, ALF, AFL, alguma coisa assim, nível Belém. Né? Eu pesquisei na internet o que significava isso, aí a gente ficou na dúvida se isso era o aeroporto de Belém ou se isso era o porto de Belém. Só que há muitos anos já não se exportava, a gente, né, não exportava pelo porto de Belém, quase nenhuma empresa exportava pelo porto mesmo, né? Tinha o Porto Seco, mas não pelo Porto de Belém. A carga era exportada pelo Fish and Oil, pelo Porto de Vila do Conde, né? Que chama muito de VDC. E aí falou, bom, nem exportar, a gente, nem inserir essa informação é possível no sistema. Então, eu lembro que a gente foi até, procurou no site do IBAMA quais seriam os setores lá de Brasília, com quem poderia falar, lembrando que era 3, 5 de janeiro, mais ou menos, a gente nem conseguia informação, né, de que poderia ser na questão do IBAMA também, daqui de Belém. E a Vivian ligou, né, lá para Brasília, conseguiu o telefone lá pelo site, e quem atendeu, eu não sei se ele atendeu direto ou se foi repassado, foi o Rafael Macedo, né, que é alguém que eu não conhecia também, nunca tinha ouvido falar, né, alguém, não sei se já tinha trabalhado em Belém, mas é uma pessoa nova, né, nunca tinha conhecido.
Aí a Vivian falou com ele, explicou a situação, ele falou, ó, bota no e-mail, manda a informação. E a gente encaminhou para ele no e-mail, eu não lembro exatamente todos os documentos, mas encaminhou a guia florestal de exportação, né, que seria o equivalente ao DOF de exportação, mandou um e-mail, eu acho que é nota fiscal apenas, né? E deu um tempo ele retornou, dizendo, acho que precisa do registro de exportação e mais um despacho de exportação. A Vivian devolveu, respondendo que já não tinha mais esses dois documentos, né, já era a DUI, né, que foi implementada, se não me engano, em 2018, né, e aí tudo bem, ele aceitou isso daqui, né. E isso o cliente lá nos pressionando, né. Eu tenho só uma anotação das datas aqui, que eu acho que fica mais fácil aqui. A gente viu esse e-mail mais ou menos lá entre dias 5, 6, eu acho, de janeiro, né. Nisso, a Vivian foi explicando para ele e aí foi pedido se era possível, já que era um IBAMA dos Estados Unidos, né, pelo menos esse era o nosso entendimento, que o Fish and Wildlife seria o IBAMA americano, não faria sentido, até porque eu nem também tinha o contato deles, basta falar com ele, né? Basta ligar para o IBAMA de lá, para o Fish and Wildlife, e explicar da nossa carga. E perguntamos se era, né, a Vivian, né, perguntou se era possível ele falar com o Fish and Wildlife, informar qual é a situação da carga, do que ela se tratava, né? Esse e-mail que a Vivian mandou desde o primeiro, ele estava com cópia, não vou saber exatamente, mas eu decorei o número. Tinham 13 pessoas do IBAMA envolvidas no e-mail. Não só o e-mail do Rafael, mas tinha o e-mail do setor lei da DBFLOT, tinha o e-mail da Edtec de Belém, do gabinete da Superintendência de Belém, da CLIVE, né? Que até na minha cabeça era que era superintendente, mas eu acho que já tinha trocado, porque ela ficou um tempo, se eu não me engano. Mostrando aqui, chamar uma atenção sobre um ponto, mostrando essa transparência da EMATA. Isso é algo que eu me recordo, pelo menos a gente aprende, eu sempre aprendi a gente ser muito transparente, mas eu lembro muito da uma questão do serviço florestal. O serviço florestal, quando manda um e-mail da EBATA sobre qualquer questão, sempre vem um monte de gente no e-mail, né? Então você espalha a situação porque até dá um nível de transparência maior, né? Então a Vivi mandou para todas as pessoas, o próprio Rafael Macedo respondeu e enviou. A gente soube que ele enviou um ofício lá para o Fish and Wildlife. Então nós ficamos com essa situação, né? Deixa eu pegar na data aqui que eu não me recordo. Isso foi lá mais ou menos no dia 7, aí foram 13 pessoas. No dia, ainda sobre essa carga, né, que a gente descobriu esse problema, lá pelo dia 13, né, isso, 13 de janeiro, a gente recebeu uma notificação, tá, do IBAMA já, não lembro se foi da Superintendência ou da Edtec aqui de Belém, informando um problema na cadeia de custódia, alguma divergência da cadeia de custódia, da carga que foi respondida no mesmo dia, né? Nós respondemos a questão da cadeia de custódia da carga e recebemos um auto de infração no dia 17. Uma notificação para ir lá no IBAMA e recebemos um auto de infração sobre ter exportado essa carga sem a licença, né? Então, assim, isso aconteceu, nós ficamos assim sem teto, né? Sem saber assim, como é possível exigir uma autorização de algo só para essa carga, né? Ideal, assim, quer dizer, então, todas as exportações de debate foram erradas, desde sempre, de todo o setor, né? Então, assim, a gente escutou, começou a ter reunião da IMEX, né, que o debate também é associado, e ficou todo mundo bem perdido, né, como os outros já falaram aqui. Algo assim, que a gente, eu, né, não estava diretamente nisso, mas nunca tinha ouvido falar da necessidade de autorização, despachante nunca tinha ouvido falar, a gente, eu lembro, até, não sei se foi a Vivo, perguntou se algum, ou a pessoal da exportação, perguntou se o despachante já tinha ouvido falar dessa autorização, e ele falou, não, aqui no Porto, né, isso já falando, digamos assim, depois, né, no Porto sempre foi o carimbo, né, o IBAMA estava aqui no Porto, na época que tinha o IBAMA no Porto, recebia o carimbo e estava liberado para exportar, né. A gente voltou lá, olhando toda a documentação, tinha o pedido de inspeção da mercadoria, tudo isso feito antes da mercadoria sair do país, né, isso aí está nos autos, a gente colocou, eu entendo que a gente colocou essas informações, mas eu acho que é importante eu falar, né, desse aspecto. Então, a GF foi emitida dia 25 de outubro de 2019, com validade até o dia 4, né? Então, a gente tem essa questão da validade da GF, né? Foi registrado na DUI, né, no sistema do Siscomex, no dia 28 de outubro,
E a GF exportação, que é o equivalente ao DOF exportação, ela gera um DOF, né, dentro do sistema do IBAMA. Foi dada entrada, como sempre é dado, a carga entrou no porto, a gente informa, o pessoal da exportação tem acesso ao DOF, e informou que a carga entrou no porto no dia 29, né, de outubro ainda. No dia 31 foi protocolado, né, pelo despachante pedido de inspeção, e a carga na DUI, até que a gente pode conferir, é que ela foi exportada no dia 15 do 11 de 2019, que é a data lá da carga completamente exportada. Então, assim, a gente isso olhamos o estudo na época e falou, a gente fez do que a gente entende o correto para fazer a exportação de madeira aqui no Pará, como foi feito há tantos anos atrás, né? E aí esse problema sempre sendo retratado, passado para o jurídico da EBATA, né? E isso foi falado em várias reuniões de EMEX internas, né? Nos grupos, estava assim, todo mundo agoniado com esse problema, porque senão era declarar que o IBAMA do Pará não fazia algo e as empresas estariam todas ilegais por sabe Deus quantos anos, porque era algo realmente novo para todo mundo, ter essa necessidade da autorização de exportação. Tá, então, assim, a partir da identificação desse problema, e aí o senhor disse que, né, passou a tratar através da IMEX, que também envolve outras empresas do ramo. O que foi providenciado? Então, assim, aí teve a reunião em Brasília, o senhor participou? Não. Não participou dessa reunião? O senhor Eu já era da Confloresta à época? eu era vice-presidente da primeira gestão lá da Floresta, eu não tenho a data exata da fundação da associação, porque ela não funcionava ainda de direito, mas a gente já se reunia, mas ela foi fundada no início de 19, ou final de 18, eu era o vice-presidente, na época dos fatos, né? Nós fizemos uma assembleia no meio de 2020, porque a presidente saiu da associação porque ela deixou de ser concessionária. Ela era concessionária do Estado, aqui do Pará, mas ela deixou de ser concessionária, saiu da associação, fizemos uma assembleia, não lembro exatamente o mês, mas aí eu passei a ser o presidente na sequência dela. Aí o E senhor fiquei passou a ser até, presidente a partir de quando? Desculpa. eu preciso confirmar, mas aí foi no primeiro semestre de 2020. Tá. De É só para 2020. esclarecer aqui, né? Porque a gente fala em sigla, a IMEX congrega as empresas da área de exportação e a Confloresta as concessionárias, é isso? Exato, perfeito. Tá, ok. E aí, então, mas o senhor ficou sabendo desta reunião em Brasília, tanto no IBAMA quanto Eu fiquei no sabendo. Ministério? Perdão, Sérgio. Sim, fiquei sabendo que ia ter reunião, né? E depois me informaram, né, pelas pessoas que estavam lá, principalmente o doutor Justiniano, que o ministro Salles não estava na reunião. Não participou porque tinha outra agenda ou algo assim, né? Além dessa, né, dessa tentativa de interlocução com Brasília, vocês tentaram também, junto ao próprio IBAMA do Pará, resolver o problema? Sim, boa lembrança, até que eu esqueci desse detalhe. No início de fevereiro, no dia 4, ainda não respondendo a sua pergunta, mas no dia 4 a gente teve a aprovação da cadeia de custódia, que foi retificada, né? Então, foi enviado para o IBAMA lá no dia que a gente recebeu a notificação, já em 2020, a gente teve a receber essa aprovação da cadeia de custódia, e a gente escutou, eu não me recordo quando, excelência, o anterior falou que teve uma reunião da EMEX e foi aprovado, mas eu não recordo quando, e em que dia exatamente a gente descobriu, né, ouviu no termo lá, que o superintendente do IBAMA estaria emitindo um documento, alguma coisa, sobre essas cargas que estariam apreendidas, né? Desculpa, eu E perdi uma parte. Como que o senhor ficou sabendo disso? eu não recordo o exato, a gente só, digamos assim, eu não sei se eu vi no grupo da associação ou alguém comentou com a gente que o superintendente, não secretário, o superintendente teria emitido para alguma empresa, né? Depois eu fui descobrir que agora, né, que foi a Triginite, né, com toda essa situação, que teria emitido alguma autorização. E aí nós ligamos, né, eu não recordo se fui eu, meu pai, ligamos para os nossos jurídicos, informando e pedimos para eles peticionarem, né, falando assim, olha, se teve alguma, se alguma declaração
Se teve alguma Então, assim, declaração, até este momento não tinha sido emitida a certidão para a EBATA. Só não. o senhor soube da notícia que tinha sido expedido, deve ter sido da TradeLink, né? Para outra empresa, é isso. Isso, do que eu tenho conhecimento aqui, até no processo, eu acho que só foram essas, mas eu não tenho como afirmar, né? Tá. E aí foi feita essa solicitação, né, pelo nosso jurídico aqui, e no dia 6 de fevereiro foi emitida essa certidão para a EBATA, né? Tá, ok. Mas assim, vocês tinham algum contato direto no IBAMA? Porque assim, não é justificável que tenha, porque assim, vocês trabalham nessa área, né? Para tirar eventuais dúvidas ou para tramitações administrativas. Tinha uma pessoa que era o contato de vocês no IBAMA, assim, que para quem eram direcionadas essas requisições ou Não, solicitações? nunca teve em setor nenhum de nenhum órgão. A gente não tem pessoa, né? O que a gente tem, por exemplo, em relação à IBAMA, né, em relação às coisas, licenciamento, tudo que a gente tem de Belém, é a engenheira Vivian, que é a pessoa que vai Que é a para Vivian. protocolar, ou se tiver que reunir, se tiver que prestar esclarecimento sobre qualquer situação. Aí, por exemplo, no plano de manejo, que é lá das estações, que é apresentado só, o plano de manejo em si, né? Quando a gente entrega o inventário, o que vai ser feito no ano, ele é feito uma vez ao ano. É o Denis, que foi o Denis Serrão Pereira, que o nome dele é parecido com um servidor do IBAMA, que também foi testemunha aqui, eles falaram um na sequência do outro. Aí ele que vai tratar sobre a questão do plano de manejo. Hoje já é a Vivian que nos representa no IBAMA sobre isso, né? Só que, assim, era uma situação muito nova para a gente, assim, a própria Vivian nunca tinha ouvido falar também da autorização de exportação. Então, a gente estava tratando isso direto com o nosso advogado, né? No sentido de é melhor vocês peticionarem lá, porque assim, e é muito comum também o ofício, né, de qualquer coisa, digamos assim, diferente do normal. A Vivi poderia até escrever, mas sempre ela é passada para o jurídico analisar, porque ela é engenheira florestal, né? Então, tem uma questão, às vezes, de escrever de uma maneira melhor, as solicitações, ofícios, alguma coisa. A solicitação, então, da certidão, né, foi feita via jurídico Isso. ou foi feito via Vivian? Não, pelo jurídico. Foi Pelo feita jurídico. via jurídico. Tá. Tá. O senhor chegou a ter algum contato direto com o senhor Walter Mendes, que emitiu a certidão? Não, Não. Tá. E a certidão foi suficiente? Liberou a carga? não. O que aconteceu? Qual foi o desenrolar depois da emissão da certidão? Isso. Depois da emissão a gente encaminhou a certidão para o cliente, né? Também. E ele continuou pedindo algumas documentações, né? Ao longo de, eu não lembro exatamente o mês que ele parou de mandar e-mail para a gente e informou, mas pelo menos até abril, a gente abril ou maio desse ano, daquele ano, né, 2020, a gente ficou trocando alguns e-mails com ele sobre informações do Pará, do Brasil, como funciona o plano de manejo, inventário, diversas questões, né? Uma delas, por exemplo, ele chegou a questionar por que era uma GF3 e não um DOF, né? É muito comum os clientes de fora, cada país tem a sua legislação, né? Obviamente, praticamente todos os países é bem complexa, né? Mas assim, é muito comum os clientes fazerem perguntas para quem trabalha aqui muito simples, né? Às vezes eles pediam um CAR da nossa área, ou pediam um registro de imóveis da área onde eu tenho plano de manejo. Claro, minha área é uma concessão, não sou proprietário da área. O proprietário é a União, né, o governo federal. Não tenho como te dar esse como, não, no meu compliance diz que tem que ter o registro de imóvel. Aí você entra numa discussão de diversos e-mails até convencer a pessoa que não tem o registro de imóvel, né? Então, assim, isso para várias coisas, né? E que não tem CAR também, porque pô, a concessão está dentro do Cadastro Nacional de Florestas Públicas e não no CAR, né, diretamente. Então, assim, é bem complexo essa interação com o cliente, porque ele não entende a nossa legislação, né, no dia a dia. Então, a gente ficou trocando bastante tempo até que a gente escutou através do agente que a carga teria sido que o cliente que ou desistiu ou perdeu a carga. Mas é só isso que a gente tem de informação direta sobre o tratamento do cliente com o Fish and Wildlife. Né? A gente não teve mais muita informação, não tivemos contato com o Brian. O nome dele, Brian, mesmo, a gente foi ouvir já
já praticamente com a questão do processo aí, eu não conhecia, nem tinha ouvido falar o nome dele. Entendi. E aí, assim, com relação a essa reunião, né, do dia 6, foi apresentado um requerimento no IBAMA para a declaração de caducidade da IN15. O senhor ficou sabendo antes do conteúdo desse requerimento que foi apresentado? O conteúdo, assim, digamos assim, o texto do requerimento, não. Mas eu sabia o que seria o pedido, né? E principalmente na questão até o doutor Justiniano até falou isso também, né? Eu, como trabalho com computação, tive muita facilidade de entender e trabalhar com sistema, e o setor madeireiro, pelo menos na época, até principalmente quando eu comecei a trabalhar, não era muito informatizado. Então, todo mundo tinha muita dificuldade de entender transformação de um produto no outro, vários detalhes assim, e eu tinha facilidade de entender isso. Então, ele me pediu prints de algumas coisas, né, de telas de sistema, a gente mandou como era o pedido de inspeção, né, como era o tipo de carimbo que o IBAMA dava em alguns períodos, assim, era nesse sentido que eu ajudava ele. Perfeito, entendi. Essa excelência, desculpa, Ficou eu claro. não tinha conhecimento jurídico assim também para falar muita coisa. Assim. Eu acredito que eu tenho alguma coisa agora, mas não tanto também. Acabei de me formar, jovem advogado, né, como fala, não tão jovem. Aí agora já mudando o assunto, né? Falando sobre a questão do HD que foi apreendido na casa do senhor Arthur Valinotto e que tinha minutas de contratos com a Ebata, com participação dele. O senhor tomou conhecimento disso? Tomei conhecimento por causa que eu li o inquérito, O senhor apenas. conhece o servidor Arthur Valinotto? Não, eu sei o nome Arthur Valinor, que em algum momento, não sei nem quantas vezes, mas em algum momento foi superintendente, né, no Pará. Mas, porque a gente vai ouvindo os nomes, né? Do mesmo jeito que eu sei quem hoje é o presidente do IBAMA, essas coisas, você vai ouvindo porque era o superintendente. Mas não Tá. tive reunião com ele, essas coisas. O senhor, enquanto representante, né, enquanto sócio da Ebata, nunca recebeu contato, uma tentativa dele de prospecção, de serviço de advocacia, consultoria? Absolutamente nada. Tá. Vocês costumam fazer contratos assim, de participação nos lucros ou de divisão de valores, de lucros mesmo, né? Não, Com com pessoas físicas, consultores, não, alguma coisa dessa nesse, forma? nesse sentido, com o Arthur, não, né? Tá. A gente assim, praticamente compra madeira só das nossas concessões ou de outros concessionários, né? Teve ano que a gente comprou menos de 3% de outras origens e é mais os resíduos, madeiras curtas, coisas muito pequenas que a gente faz muito aproveitamento de madeira, né? Na nossa fábrica e lenha para a nossa usina de geração de energia. Aí vocês têm consultoria externa para essa parte de regularização, essa parte de exportação, alguma coisa assim? Não. A Da gente tem. natureza que, por exemplo, o Arthur Valinotto pudesse prestar um serviço para vocês. Ah, não, jamais. Até porque do pouco que eu consegui entender do que seria aquele contrato, seria de uma empresa que compra a fazenda, plano de manejo, essas coisas. Do pouco que eu consegui compreender lá de alguns prints que tem, né? Porque o inquérito é muito grande, eu tive dificuldade até de localizar e achar tudo isso, né? É, isso é algo que a Bata nem faz, né? Nem, não compra plano de manejo, não tem fazenda. A gente tem uma fazenda que é um reflorestamento que foi comprada que o reflorestamento é de 2001 a 2006, 2007, que ainda é da Ebata, mas só, né? Então, nem existe isso na Ebata, né? Nem faria sentido qualquer um, não só ele, mas qualquer um oferecer esse tipo de atividade, de contrato ou consultoria para a Ebata. E se tivesse algum, seria o escritório que a gente tem hoje, mas a gente já tem a concessão, não tem. Eu teria interesse em outra concessão, só se tivesse outro edital. Entendi. Tá. Então, pelo que eu entendi, assim, também a empresa nunca tinha passado por uma situação similar, porque o senhor disse que desconheciam a necessidade da autorização para exportação. É isso? Tá, nunca tivemos esse tipo de problema.
né, de não ter uma autorização, uma licença para exportar a mercadoria. Nunca, e não tivemos depois também. A partir do momento que a gente descobriu que precisa ter esse tipo de autorização de exportação, obviamente a gente solicitou e esperou. Como qualquer outra situação, né, a gente tem diversas outras regras que às vezes nós, né, achamos injustas, mas a regra está posta. Então a gente tem que seguir. E é E isso. o despacho interpretativo do Dr. Eduardo Bin ajudou também? Ajudou? Bom, no caso dessa situação, não. A carga continua apreendida. Não sei no que poderia ter ajudado. Ok, eu estou satisfeita. Eu vou passar aos doutores, então. Doutor Vitor e doutor Daniel, por favor. Obrigado, Excelência. Boa noite, senhor Leônidas. Boa noite. Senhor Leônidas, depois que o senhor soube da apreensão da carga de madeira nos Estados Unidos, o senhor tomou alguma providência de ir até a superintendência do IBAMA para verificar o que tinha acontecido? Para ir na superintendência fazer? Eu não entendi. Verificar o que tinha acontecido, resolver a situação? Não. Não? O senhor não enviou ninguém até lá também, não protocolou nenhum documento? Tá. Aí eu já informei que a gente falou com a nossa assessoria jurídica sobre essa questão, né? Obviamente, a parte ambiental, né, que era a engenheira Vivian, mandou aquele e-mail, né, solicitando a informação da autorização de exportação, com cópia para a DTEC, cópia para o gabinete e tudo, né? Então teve. Isso aí, E o gabinete, o superintendente, a DTEC respondeu? não que eu me recorde, não lembro exatamente disso daí. Respondeu no sentido, a certidão é uma resposta, né? Num depoimento à Polícia Federal, o senhor disse que não conhecia, perdão, disse que conhecia o servidor Rafael Macedo. E agora, no seu interrogatório, o senhor disse que não conhecia ele pessoalmente. Uhum. Inclusive, no depoimento à PF, o senhor disse que conhecia ele porque ele já tinha participação em reuniões, outras reuniões com o setor madeireiro. Não, então, o senhor pode responder o depoimento? Não, eu posso responder, não precisa. Lá no depoimento, eu não estou dizendo que eu conhecia ele antes ou depois de nada. Quando eu dei o depoimento, obviamente, eu já tinha o visto. Então, eu disse que eu conhecia. Então, o senhor conheceu ele quando, exatamente? Conhecer, ter visto ele pessoalmente, foi algo como outubro desse ano, outubro ou novembro, tá? Até, se eu não me engano, foi o Denis Christian Serrão, que tem um nome semelhante ao nosso engenheiro florestal, falou e outras pessoas falaram também que o IBAMA veio a Belém e fez uma vistoria nas cargas do porto lá de Vila do Conde. Era um evento que eu lembro que tinha participação de algumas empresas de rastreabilidade, um DNA de madeira, tinha instituição de pesquisa, eu não lembro quais exatamente, se UFRA, o GAPA, não recordo quais estavam, mas estava o secretário de Meio Ambiente do Pará também, o Rafael Macedo e o Denis Crista pelo IBAMA. Aí foi Isso. discutir esses assuntos de rastreabilidade de madeira, lá no manejo e tal, nem foi falado nessa questão de exportação. E aí, no evento, eu cumprimentei, assim, no final do evento, para não dizer que não teve contato nenhum, ele falou, olha, eu até vistoriei uma carga da Ebata, achei bonita a madeira. Só isso. Ele falou isso. Isso foi outubro, novembro de 2019 ou 2020? Desculpa, se eu falei 19, de 2020. 20. Foi 2020. Hoje, do problema, né? Obviamente. Então, isso a questão da madeira já tinha tecido há certo tempo, a Sim, pressão da madeira. outubro, novembro de 2020. É, Na reunião no dia 6 no Ministério do Meio Ambiente, pelo que eu entendi, o senhor não participou. Dia 6 de fevereiro, não. Nem 7, não. A EBATA ou a Confloresta enviou algum representante? É, o doutor Justiniano Neto, eu sempre quero chamar ele de Neto, o Justiniano, isso. E o Justiniano Neto, ele participou da reunião do dia 7 no IBAMA também? Olha, eu não estava na reunião, eu estou só relatando o que ele me falou que sim. Ele estava também. E É, ele lhe repassou o que foi discutido nessa reunião? eventualmente passou algumas informações que tinham passado o que eu recordo bem da época, que ele falou que
eu não sei dizer se o João Pessoa ou quem foi que estaria na dúvida, será que o Pará não estava meio que acreditando que isso realmente é algo meio inacreditável? Como assim o Pará não emite uma autorização de exportação, né? Que isso Quem é falou algo, isso? eu não recordo, eu acabei de falar. A pessoa que estava do IBAMA na reunião, né? Eu lembro bem desse fato, dessa frase, assim, dele dizer que, do Justiniano me falar que a pessoa do IBAMA não estava acreditando que no Pará não tinha autorização de exportação e queria checar. Por isso que teve a reunião no outro dia. Eu lembro bem dessa questão. Que realmente é E, algo acreditável, não só para ele ou para qualquer pessoa, né? e, e depois, na reunião no dia 7, o Justiniano Neto lhe repassou quais informações? Do que eu me recordo da época, ele falou que o IBAMA, então, teria verificado, o IBAMA de lá de Brasília teria verificado que realmente não era emitido, não tinha essa exigência aqui no estado do Pará, e que ia analisar para ver que resposta ia dar, ou como que iria tratar desse problema. Mas não veio uma solução dizendo assim, está resolvido o problema de vocês, não veio nada desse sentido. Veio apenas que agora, sabendo disso e acreditando que realmente no Pará não tinha nenhuma exigência de autorização de exportação, né, desde não sei qual período, mas no meu entendimento nunca teve, né? Muito menos no molde da IN de 2018, no CICIT, nem da N15 de 2011. Então a gente ficou, bom, pelo menos eles acreditaram e perceberam isso, falaram que vão analisar o que vai fazer para, inclusive, passar a exigir, né, a autorização de exportação. Esse que é o reporte da época. O senhor disse que não havia autorização para exportação no Pará, mas a empresa chegava a protocolar documentos perante o IBAMA antes de exportar a carga. 100%. Que documentos eram esses? A gente, além de protocolar o DOF, o equivalente ao DOF exportação, que é a guia florestal, tinha nota fiscal, o manejo da carga, pode ter um outro documento a mais, mas é basicamente esses documentos da carga que ia num documento para a gente fazer o pedido de inspeção da carga. Pedido de inspeção, Inspeção, né? Tem no GAL, o Valvário que a gente mandou. certo? E depois desse incidente com a apreensão das cargas nos Estados Unidos, como foi que surgiu entre as empresas, a IMEX, entidades, essa discussão sobre a caducidade ou a atualização da IN15? Eu não sei lhe dizer. E era uma carga só, fazendo uma pequena correção. O senhor não tomou conhecimento dessa discussão, então, da atualização da IN15? Foi a discussão, até porque, sinceramente, caducidade, na época, para mim, pelo menos, não era um termo nem que eu entendia direito o que significava. Nem atualização, revogação. Não, eu não recordo exatamente de quem pode ter falado ou dado ideia. Mas essa discussão Essa existiu. questão. Porque, perdão, Essa discussão existiu entre as empresas. não lembro, eu estou afirmando que eu não lembro de como foi, até para a questão de construção de ofício, o que eu relatar para o advogado, para qualquer pessoa da Emex, é como pode a gente fazer o pedido de inspeção, ter o carimbo do IBAMA, ter toda essa situação, desde sempre, né, no meu entendimento, assim, sempre foi desse jeito, né? E agora estão exigindo para uma carga só apenas e a EBATA que vai pagar todo o pato. A gente que é o grande problema da situação e as outras cargas todinhas, né? Não acusando diretamente ninguém, o próprio IBAMA em si como um todo mundo que passou por Porto, todo mundo tá todo mundo errado, né? E como era esse carimbo que o IBAMA dava nas cargas? Bom, hoje eu sei como era esse carimbo, porque eu olhei milhares de cargas da EBATA e era de várias maneiras possíveis. O- Ok, tinha um código do SEI, carimbo, autorização de exportação, às vezes tinha só um protocolo grande com uma hora, com uma data do dia e uma assinatura do servidor do IBAMA, com algum número que eu não sei se é inscrição dele, matrícula, não sei o que significa exatamente. Tá certo. Obrigado, senhor Leônidas. Eu não tenho mais perguntas. Eu só tenho uma pergunta, senhor Nanda. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Na EBATA, esse pedido de inspeção, os senhores aguardavam quanto tempo para até exportar? Ou não tinha um prazo definido? Como era o controle desse prazo, né? Depois que vocês protocolavam no IBAMA esse pedido de inspeção? Bom, aí no que eu sabia da época, eu sabia que a gente tinha que protocolar antes da exportação, porque
que sempre tinha uma pressa no nosso lado de deixar a documentação pronta, porque se, por exemplo, eu mando a carga, o navio sai hoje, tem que entrar hoje no porto para não perder o navio. Se eu fizer esse protocolo hoje e o IBAMA falar, eu vou vistoriar, não vai embarcar, eu perco o navio e pago a armazenagem até o dia que venha o próximo navio, que a gente não sabe necessariamente se é semana que vem, daqui a um mês. Uhum. Feito com antecedência. Então, mais quanto de antecedência, mais ou menos? E falando em relação ao que eu sabia no momento, na época, né? Hoje eu vou pesquisando, a gente sempre escuta, perguntando já, depois do fato, tudo. O despachante, eles falaram que era pelo menos 48 horas antes. Mas eu olhei. Mas na época os senhores querem antecedência, mas existia um prazo definido? Essa Eu pergunta. já respondi que a época do que eu sabia, eu não sabia se existia prazo ou não. Certo. Sempre era feito com antecedência, Mas não sabe dizer o prazo. isso com base na questão do que o próprio despachante fala. Certo. É, Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigado, senhor Leônidas. de nada, boa noite. Obrigada, doutores. Doutor José Pinto vai deixar as outras defesas perguntarem ou vai perguntar antes? Faremos da mesma forma, Excelência, que já vem mantendo o ritmo. Tá ok. Então, doutora Enádia, por favor. Boa noite, seu Leônidas. É apenas um questionamento. Seu Leônidas, o senhor tem conhecimento se a empresa Wizy ela fazia parte de alguma das associações, tipo a IMEX, Conflora? Boa noite, doutora, tudo bem? Eu não conhecia a empresa Wizy até eu ver lá nos inquéritos. Aí eu posso afirmar que na Confloresta não, porque a Confloresta são poucos associados. Na época, talvez 10 ou 11. Então, eu sei o nome de todos, então a Wizy não estava. Mas na IMEX eu não posso lhe dar certeza, porque eu não recordo. Muito obrigada, seu Leônidas. Sem mais, excelência, obrigada. Obrigada, doutora Enádia. Doutora Abelardo. Obrigado, Excelência. Senhor Leônidas, majoritariamente, qual é a procedência da matéria-prima que a sua empresa utiliza para a biomassa de exportação? Bom, para a nossa exportação é a madeira lá nossas duas áreas, né, concedidas para a Ebata, lá da Flona Saracataquera, que fica em Teoriximiná e Terra Santa, no oeste aqui do Pará. Nossa própria concessão, né? Tá certo. Não utilizam matéria de supressão de propriedade particular? Não. Tá certo. O senhor pode informar de uma forma bem simples, porque eu, pelo menos, sou leigo nos assuntos que estão sendo tratados aqui, quem fiscaliza os planos de manejo florestais sustentáveis sob concessão? Bom, boa tarde, boa noite, doutor. Tudo bom? Quem fiscaliza essa área de debate são muitos. Tem ao menos uma fiscalização anual do IBAMA. Seria se houver desculpa, houve um áudio. Bom, tem a fiscalização no mínimo anual do IBAMA, tá? Que é das pessoas, dos servidores que fazem análise do plano de manejo. Então, se verifica a área que vai ser explorada no próximo ano, que a gente está pedindo a solicitação, né? Tanto quanto o que foi explorado no ano anterior, né? Então, isso tem já um histórico na primeira área lá, já de 14, 15 anos já de exploração, sem problemas, assim, né? Na nossa atividade. O serviço florestal, que é o gestor do contrato de concessão, então ele tem um viés um pouco mais contratual, mas o serviço florestal, eu lembro na primeira vistoria lá em 2012, ele até olhou na sala que eu estava trabalhando e falou: olha, tem um fio elétrico nessa ponta aqui onde vocês estão construindo, tem um detalhe aqui, então eu vou botar no relatório de auditoria. O serviço florestal pede cópia até de carteira de trabalho de funcionário, entrevista funcionário se a gente está pagando corretamente. Verifica se a gente tem tem um indicador no contrato de mão de obra local, que a gente tem que contratar, mão de obra 80%, se não me engano, de mão de obra da região, a gente contrata 95%, 94%, pessoas de lá, da região. Então, eles verificam, perguntam se a pessoa de lá não é uma questão apenas ambiental, né? Tem o ICMBio, que tem 2 postos na região, ali na área de Terra Santa, passa na frente do posto do ICMBio, 100%, porque o posto está entre a área de manejo e a serraria da Ebata, lá de Terra Santa.
Além disso, até a gente tem um porto que está fora da Floresta Nacional já, é uma área privada que a Embrapa comprou, que é onde tem o nosso porto. O porto é fiscalizado pela SEMA, então a SEMA também pode fiscalizar as toras que já estão ali. E aí, como as serrarias e indústrias elas são obrigadas a utilizar o Cisflora, elas são fiscalizadas, acaba sendo fiscalizado também pela Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado do Pará. Né? Então acaba que são todos esses órgãos aí que verificam com frequência, né? Além da auditoria obrigatória que tem dos contratos, né? Que também vão lá na extração, vão lá no campo, verificam do mesmo jeito que serviço florestal que vão lá, meritora, uma semana lá 500 árvores lá para poder dizer que não teve. Nossa, cachorro. Aí a gente ainda tem umas auditorias que a gente contrata, né, para poder, que tem de certificação florestal, né, o EPC e o PFC, que também tem auditoria na serraria, na floresta também. Muito bem, estou satisfeito. Muito obrigado, senhor. Uma boa noite. Obrigado. Obrigada, doutor Abelardo. Doutora Larissa. Excelência. Boa tarde, seu Leônidas, tudo bem? Sou Larissa, advogada do senhor Rafael Macedo e do senhor João Pessoa. Eu tenho aqui só 4 esclarecimentos para poder trazer para o senhor, caso o senhor consiga nos responder. Denúncia narra que o senhor Rafael Macedo era, enfim, ligado ali à empresa CEPAD, supostamente ligado. O senhor já disse aqui que não conhecia o senhor Rafael, mas o senhor tem notícia de algum funcionário da empresa que tenha se relacionado com o Rafael antes da questão afeta da apreensão das cargas, que decorreu da emissão do ofício 7 em janeiro de 2020? Não, nenhum. Tá. O senhor trouxe há pouco que houve uma fiscalização no Pará em que o senhor conheceu o senhor Rafael Macedo. O senhor pode explicar para a gente melhor como que se deu esse encontro de vocês, como você conheceu o senhor Rafael, enfim, assim, só para poder a gente entender melhor qual foi o comentário que ele teria feito sobre essas madeiras, enfim, você pode explicar melhor para a gente como que se deu esse encontro no Pará? Claro. Por gente. Até o verbo conhecer ele é bem relativo, né? Conhecer, eu vi ele uma vez, cumprimentei e só, porque teve um evento. Na mesma noite eu cumprimentei o secretário do Meio Ambiente, então assim, não é conhecer, ficar trocando conversa e sair para qualquer outro lugar depois. Então não teve conversa nenhuma mesmo, aquela conversa praticamente de elevador. Então eu vi quem era, vi o rosto, então, para você que é o Rafael Macedo, é só nisso. Como eu já falei com servidor de IBAMA, de qualquer outro órgão, como qualquer pessoa você conhece lá, é isso. Não teve conversa sobre outra coisa, a gente só falou, a gente está aqui sobre a questão das fiscalizações e tudo, e fomos lá, e aí ele só comentou por alto. Isso é algo assim, que talvez até ele não lembre, né? Mas para mim, assim, às vezes, assim, um funcionário do IBAMA, que é diretor lá da DBFlow, para mim é importante uma pessoa de um cargo desse elogiar uma carga de mar. Porque o costume nosso, assim, quem trabalha no IBAMA, quando pessoas ambientalistas, no geral, olham, tu é madeireiro, fazem cara feia, né? Então, para mim, quando alguém do IBAMA elogia até que a carga é bonita, a madeira é bonita, para mim é diferente. Por isso que eu lembro só disso. É a única coisa que foi trocada ali, de conversa, assim, pessoalmente com o Rafael. Tá, por fim, aqui o senhor recebeu ou teve notícia de que o senhor Rafael teria solicitado alguma vantagem para a empresa? Nunca, não. Tá bom, sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, senhor Leônidas. Obrigada, doutora Larissa. Então, agora com a defesa do senhor Leônidas, doutor José Pinto, por favor. Muito obrigado, Excelência. Boa noite, colegas, membros do Ministério Público. Prometo não me alongar muito para ver se a gente cumpre aqui com o horário. Mas eu tenho alguns pontos, Leônidas, que eu preciso esclarecer, que o senhor já colocou aqui. Em 2019, o senhor já explicou todas as fiscalizações que a EBATA sofre no plano de manejo, todos os órgãos que fiscalizam. Em 2019 e 2020, a EBATA estava com todas as licenças e projetos de manejo devidamente aprovados? Sim. Então, toda a matéria-prima que vocês recebiam
tinha sido devidamente aprovada a exploração tanto pelo IBAMA, CMBio, Serviço Florestal, Sim. estava tudo ok. Só uma coisa sobre o ICMBio, não emite a licença, Mas fiscaliza. mas ele está lá, fiscaliza. Não. Perfeito. Tá. O senhor falou aqui que a EBATA ela tem departamentos independentes, né? O senhor, qual era o seu cargo em 2019 dentro da EBATA? Qual era a função que o senhor exercia? Bom, várias funções, né? A primeira questão toda de tecnologia da empresa sou eu, desde a internet, qual é o sistema que vai usar, se vai usar o sistema tal de controle de madeira, de contabilidade, qualquer coisa, isso tudo sempre foi. Isso é coisa que não tem ninguém nem que sabe fazer isso, então basicamente o meu principal trabalho lá na época, né? Na época, e eu auxiliava meu pai na questão da exportação, porque eu falo melhor inglês, né? Então, atendo todos os clientes, né? Então, alguns clientes falam só inglês com a gente, não tem o agente no meio, né? Então, eu faço fazer essa comunicação. E, assim, como tinha concessão, a concessão era algo, a gente tinha desde 2012, começou lá em 2000, começou em 2012, 2019, eu focava mais nessa questão ambiental do manejo em si. Então, assim, meu pai, só separando um pouco do seu Égide, o outro sócio, sempre fica só com a extração e serraria. O meu pai aqui em Belém e eu auxiliando no que poderia, mas eu estava muito focado na questão da concessão. Por ser algo bem mais criterioso que o normal, né? Até que todo mundo está acostumado. Quando o senhor fala de exportação, então, na verdade, o que o senhor está falando de exportação é o contato com os compradores lá de fora. Ah, sim, com os compradores de fora. Nada em relação a porto, nada em relação a eu ter que ir no protocolar alguma coisa, ou eu ter que protocolar uma licença ou uma autorização, nada em relação a isso. Era esse ponto que eu queria esclarecer com o senhor. Dentro da EBATA tem um setor que o senhor falou que é o técnico ambiental, que passa as devidas documentações para o setor que é de exportação. O setor de exportação repassa essa documentação para um terceiro, para um terceirizado? Despachante que é o certo. É esse despachante que faz esses contatos com o órgão, que faz o protocolo no órgão ambiental, Receita Federal. Isso. Ou o Ministério da Agricultura, quando tem o fitossanitário da embalagem. Tá. Durante o período antes desse problema da madeira, né, aí antes de ter tido essa apreensão, esse despachante ou algum funcionário lá da EBATA falou para o senhor alguma vez sobre esse autorização, um documento específico chamado autorização de exportação? O senhor chegou a ver? Nunca vi, não tinha visto, né? Eu vi de 2021 em diante, né? Vi depois que teve autorização de exportação. Mas tranquilamente, até 2019, final de 2019, lá 31 de dezembro, até o cliente falar da autorização de exportação, eu nunca tinha ouvido falar disso. Nem da obrigatoriedade dele, nem dessa cliente específica, nem nada. Perfeito. Tá. O senhor falou que quando surgiu a apreensão lá, o senhor captou esses contatos do IBAMA, e-mail, telefone, o senhor conseguiu eles onde? Ou o senhor já os tinha? Eu com a Vivi olhando pelos sites, a gente encontrou no site do IBAMA na época, né? Que eu acredito que isso tem até hoje. Tá. E aí o senhor fala que era um e-mail. O e-mail era do Rafael Macedo ou era de algum setor do Rafael Macedo? Não, eu acho que tinha um do Rafael e tinha um do setor, que eram vários. Que é CGMOC, DB, eu estou aprendendo hoje, né? DBFLO, tem muitos setores, né? Tá. Tinham 3. Tem o print desse e-mail até lá. Acho que mais ou menos. Tá. Aí o senhor falou que a EBATA, na verdade, né? Acho que foi a dona Vivian que encaminhou. Sim. Encaminhou esse e-mail para 13 e-mails do IBAMA, é isso? E 13 e-mails do IBAMA, incluindo e-mails de gabinete aqui do Pará, da DITEC aqui do Pará, e da senhora Clívia, que eu não recordo sobre o nome dela. Tá. Aí, no caso, o IBAMA Brasília, por meio do seu Rafael Macedo, que procurou entender o que estava acontecendo. Eu entendo que sim. Tá? E por isso fez as solicitações de e-mail e vocês encaminharam. Exato. Tá. Sobre esse ponto, para mim, está ok. O ilustre representante da Procuradoria fez uma pergunta para o senhor sobre questão de prazo, de protocolo. Especificamente nessa carga que foi apreendida nos Estados Unidos, eu vi que o senhor tem a anotação. Quando foi que vocês pediram, vocês falaram que emitiram o DOF no dia 25,
correto? Isso, 24. O DOF já traz Não, conhecimento. corrigindo, a gente emite OGF exportação, porque aqui no Pará se emite OGF exportação. Pronto, então eu vou até voltar um pouquinho só para você explicar isso. A GF de exportação e o DOF de exportação é a mesma coisa, é isso? Aqui no Pará? Na verdade, assim, no Pará, uma empresa ela nem deve, né, poder emitir um DOF de exportação, porque no Pará é obrigatório, indústria, né, serrarias, usar o CISFLORA. Obrigatório por legislação estadual, tem alguma. Isso foi uma gestão, uma transferência lá para 2006, 2007. O Pará chegou a usar uns 3 meses o DOF como um todo, mas a SEMA decidiu usar o próprio sistema que é o CISFLORA e tem usado ele até então. Então, não é nem uma questão de opção da EBATA. É obrigado a utilizar o CISFLORA na indústria. Mas esse sistema, ele é linkado com o sistema do IBAMA? Ele é linkado com o sistema do IBAMA. Tanto o DOF de exportação, que eu entenda, pelo menos, tanto o DOF de exportação quanto um DOF normal, desculpa, tanto a GF de exportação quanto uma GF normal, qualquer, ela gera 2 códigos de barra. E hoje já é QR Code, né? Mas gerava um da própria SEMA, que era um código maior, e o do IBAMA era um código menor, que no IBAMA é o código de controle, que chama. Que você gera uma GF de exportação, ou até uma GF3 normal, você pode copiar esse código de controle dentro do DOF público, né, na consulta pública no DOF, você digita ele e abre praticamente a cópia do que seria do que foi a GF3 emitida. Né? Perfeito. Quando o senhor emite, então, esse documento DOF de exportação, o IBAMA automaticamente já toma conhecimento que você vai exportar uma carga. Eu entendo que sim. Tá? Aí você falou que quando essa carga ela chega no porto, você é obrigado a dar um clique lá dizendo que ela chegou no porto, é A isso? empresa é obrigada, a empresa é obrigada até eu sei que se a empresa não registrar que entrou no porto até um determinado tempo depois da validade, bloqueia o sistema da empresa também. Né? E aí a EBATA que registrou isso aqui no dia 29 de outubro de 2019. Então, o DOF, a GF3 de exportação, equivalente ao DOF, foi emitida no dia 25. No dia 29, a carga chegou no porto. Uhum. Vocês informaram para o IBAMA, fizeram o pedido de inspeção para o IBAMA quando? No dia 31 de outubro. Tá. E a carga A gente não, o despachante fez o protocolo. Isso. Tá. Depois desse protocolo, qual foi a data que a carga foi totalmente exportada? Isso aqui, a carga foi exportada no dia, na DUI, né? Consta no dia 15 de novembro. Então, entre a informação para o IBAMA por meio do protocolo, a gente fala de 15 dias. Isso. Tá. Tudo bem. No processo, tem uma menção, né? Só esclarecendo assim, eu não estava no porto e nem acompanhei isso. Eu sei porque depois a gente pode verificar isso daqui. Mas é um procedimento de debate, obviamente. Não vou mandar a carga para o porto, exportar e depois fazer o pedido de inspeção. Isso aí é regra, né? A gente tem que seguir, fazer as regras. Então, é óbvio que eu não acompanhei lá na carga, não estava lá no porto, nem nada disso. Mas nunca foi meu trabalho. Esse processo específico ele faz menção a 2 cargas, né? Uma que foi para os Estados Unidos e uma outra que foi para a Espanha. Uhum. Essa da Espanha, quando foi que o DOF de exportação foi emitido? O senhor sabe dizer? De cabeça não, né? Mas eu deixei anotado as datas aqui, mas no dia 20 de dezembro foi emitida a GF, né, de exportação, tá? E foi registrado, né, a DUI no dia 20 de dezembro também, no mesmo dia, né, na Receita Federal, e automaticamente ela foi liberada no dia 21, né, por não ter o tratamento, né, administrativo do IBAMA. E o pedido de inspeção foi feito no dia 26. Tá? E a carga foi totalmente exportada? Aí a carga totalmente exportada novamente, não estou no porto, mas a informação do sistema da Receita é que a carga está exportada no dia 3 de janeiro de 2020. Então a gente fala aí de 8 dias. É. Então, nas 2 cargas mencionadas no processo, o IBAMA foi previamente avisado através do pedido de inspeção. Exato. E do DOF também. Tá, perfeito. No processo, existe uma emissão de uma certidão de exportação, certidão de conferência da carga pelo IBAMA do Pará, né, pela SUPS Pará. Essa certidão é a autorização de exportação prevista na IN 15? Não. Não, eu entendo, hoje eu entendo que não, né? Não é autorização, né? Sim. A certidão visava o quê? O senhor sabe dizer?
Qual foi a Não, finalidade dela para a empresa? Eu entendi, eu estou falando em relação à época, né? Foi solicitado e o superintendente, a superintendência, né, encaminhou essa certidão para a EBATA. A gente, obviamente, viu, não é uma autorização de exportação e encaminhou para o cliente, né? Agora, se ela valeria ou não valeria, só um advogado na época para poder falar. Mas não é, eu entendo que não era uma autorização de exportação. Tanto que ela não diz que é, né? Ela fala que a carga enquanto está algo no nível de quanto estava no Brasil, os documentos de transporte estavam válidos, tudo isso, atestavam mais ou menos a legalidade da documentação da carga. Algo nesse aspecto. Perfeito. O senhor já confirmou que ela não serviu para liberar a carga. Não, exato, não sei. Tá. Depois que se instalou esse problema das madeiras, vocês continuaram fazendo os pedidos de inspeção? Sim. Os sistemas do IBAMA passaram a funcionar automaticamente depois dessa questão? Não. Aí foi aquele. Não foi falado aqui várias vezes, aqui na questão de testemunho também, não tinha gente, né, no IBAMA. Então, assim, continuam protocolando os pedidos de inspeção aí no momento que a gente descobre que tem uma autorização de exportação, né, que se entende que precisa, paramos de exportar, né? Ficamos esperando ter a autorização de exportação. Então, depois de instalar, depois que vocês tomaram conhecimento que era necessário esse documento, vocês continuaram protocolando, mas daí, dessa vez, aguardando sair a dita Só que autorização de exportação. não foi analisado, né? Era início de ano também, engatou com pandemia, então período complicado. Assim. Entendi. A Receita Federal, no caso da exportação, antes desse problema, era quem autorizava a exportação de vocês também? A carga sair do porto? Sim, hoje eu tenho que sim. Tá. Naquela época lá, o senhor sabe se os sistemas do IBAMA eram linkados com da... Eu sei que não era linkado, não tinha esse tratamento administrativo, né? Tá. E aí, obviamente, entendendo agora mais de legislação, eu entendo que era obrigatório o IBAMA ter comunicado a Receita e ter feito esse tratamento administrativo, como ele acabou fazendo posteriormente, em 2021, se eu não me engano, né? Quando foi obrigado a emitir autorização, ele acabou implementando melhor o sistema lá da LPCO, né? Já com o Pau Brasil, aí começou a funcionar um pouco melhor. Desse problema ali, desde dezembro lá de 2019, algum pedido de exportação de vocês foi negado? Vocês tiveram autorização para exportar normal? De todos que a gente precisou no período que era necessário, todos a gente pediu e não tivemos problema de alegar, não, a origem da madeira de vocês não é legal, não teve nenhum tipo de problema nesse sentido. Sempre autorizado. Preciso lhe perguntar porque a denúncia ela faz essa referência. Aqui consta na denúncia que o senhor estaria fazendo um mapeamento dos funcionários do IBAMA que não atenderiam os anseios da empresa ou atenderiam. O senhor fazia esse controle? Não, de jeito nenhum, até porque não tem nem poder para isso, né? Não tem influência sobre ninguém de IBAMA, de nenhum órgão, não. Olhando os réus aqui, conheço as pessoas da Trade Link, né, de uma empresa ou outra, sei os nomes porque a gente vai conhecendo, mas assim, vários réus, até gente que era da Polícia Militar, não conhecia, não tive contato com nenhuma dessas pessoas, né? Não sei como que eu poderia ter alguma influência sobre isso, né? Não tinha, não queria ter também, e assim, esses prints, quando eu vou olhar, um deles, eu acho que é do André Heleno, nunca soube quem é essa pessoa. Esses prints, assim, isso é uma coisa para mim que eu entendo que é normal, né? Eu fui até depois procurar agora no grupo, tem notícia do dia que o Rodrigo Agostinho virou presidente do IBAMA, quando a Marina assumiu o Ministério do Meio Ambiente. Sempre quando tem alguma troca sobre algo, você sabe. Ninguém me avisa quem assumiu o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque não é onde a gente trabalha. Mas isso é normal. Todo mundo envia a notícia, olha, aí manda o print do diário oficial, essa pessoa que assumiu, esse aqui que assumiu tal coisa, esse saiu. Então, era algo que a gente recebia. Eu lembro que no grupo da Emex mandava muito o arquivo PDF, aí tinha que salvar para ver. Talvez seja algo assim, mas mapeamento, tem um mapeamento que é só um print e mapeamento, né? Você tem 3, 4 prints de que alguém assumiu alguma coisa. Então, na verdade, o senhor recebia nem da onde surgiu, poderia surgir uma
uma pontuação dessa. Faz sentido. Então, o senhor recebia essas informações via grupo da IMEX ou da Confloresta, quem era que estava assumindo ali algum cargo do IBAMA naquele momento. Quem era presidente, quem era de TEC, essas coisas, era encaminhado lá. Como é em qualquer grupo, tem várias notícias, várias informações que você nem presta atenção também, mas ficam mandando, às vezes, manda um arquivo, você acaba baixando para poder ver o que é, mas irrelevante, assim. Eu nem sei. Até essas siglas agora, DBFLO, CGMOC, eu estou aprendendo com o processo, porque eu também nunca entendia. Era algo até que eu perguntava, às vezes, pô, qual é o setor que determina isso, para onde a gente teria que enviar ofício para falar algum assunto, porque isso nunca nem foi do meu entendimento, né? O que cada setor do IBAMA faz. Eu estou entendendo agora com o processo. Tá. Eu preciso lhe fazer uma última pergunta também, que a denúncia faz diferença, né? Que o senhor, a denúncia vai dizer assim mesmo. Leônidas da Rás, da mesma forma, trata com o comprador acerca da ausência de autorização do IBAMA em relação à madeira exportada, conforme RAPJ número 32/2022. O e-mail são alguns questionamentos de resposta do que vocês estariam aguardando. Né? O senhor pode explicar um pouco sobre esse e-mail? Quando eu vi isso na denúncia, eu não entendi o que era esse e-mail exatamente. A gente acabou descobrindo isso recentemente. Fui procurar todos os meus e-mails sobre isso. E o que me chamou a atenção nesse print é que ele não tem nem a data do e-mail lá em cima, né? Então ele tá meio cortado, né? Dá para analisar. Aí eu entendi o que era esse e-mail. O nosso cliente da carga, que é a empresa Pop, lá da carga lá dos Estados Unidos, mandou um questionamento de algumas perguntas, 6 ou 7 perguntas, em inglês. Eu encaminhei esse e-mail traduzido para o português para o nosso assessoria jurídica, né, nosso advogado, pedindo para eles fazerem essa resposta, porque ele está fazendo perguntas de coisa muito de legislação que, na época, pelo menos, eu não compreendia. Então, eles responderam para mim com com a resposta que seria encaminhada posteriormente pelo próprio advogado para o nosso cliente lá fora. Então, para começar, se eles tiveram acesso ao meu computador e viram esse e-mail, saberiam que esse e-mail não é um e-mail que eu enviei. É um e-mail que o nosso advogado estava enviando e trocando com a gente. Então, quem escreveu isso não fui eu. Tem assinatura embaixo, porque eu encaminhei para o advogado e o advogado respondeu no corpo do meu e-mail. Por isso que cortaram o cabeçalho do e-mail total ali. Então, assim, é até meio desleal, na minha opinião, esse print. Está na denúncia, também acho que foi copiado do inquérito. Não sei se no inquérito dava assim, foi na denúncia que foi cortado. Da minha parte, Leônidas, eu já estou satisfeito, mas tem nossos outros dois colegas aqui que podem querer te implementar, depois o senhor vai ter a oportunidade de fazer suas considerações finais. Ok. Doutor Paulo. Giancarlo Castelã, boa tarde, já quase boa noite a todos. Doutor José, eu quero lhe cumprimentar, o senhor já esgotou devidamente o questionamento ao nosso cliente, e eu acredito que o Leônidas da Rás também foi bem espontâneo e elucidativo em tudo que foi questionado, tanto pela magistrada quanto pelo Ministério Público Federal, e nós aqui nos damos por satisfeitos. Muito obrigado. Ok, então, doutor, tem alguma consideração final, senhor Leônidas da Rás? Bem, excelência. Porque é um pouco difícil, assim, eu não tenho palavras assim, muito para adicionar, mas assim, é revoltante, às vezes vergonhoso, existir todo esse nível de acusação assim com a gente, porque da questão da nossa história, assim, eu sempre comecei a trabalhar com meu pai, sempre exigindo o máximo de tudo da gente, né? Vocês têm que seguir tudo quanto é legislação, tem que ver toda a questão do meio ambiente, até por receio de no futuro ter problema e não conseguir comprar matéria-prima de origem garantida, de legalidade, seguindo todas as regras ambientais que existem no Brasil. A gente entrou nesse processo de concessão, eu lembro da reunião antes disso, ele perguntando agora que a gente vai decidir se vai entrar ou não. Tu vai querer assumir a empresa depois de mim, do teu tio? Aí eu falei que vou, então a gente precisa pensar no futuro e entrar nesse contrato. Isso é um contrato de 40 anos, né? Não é uma brincadeira, não é um negócio que eu vou comprar, fazer um ano, como a gente fala aqui, a três porradas, né? Que não tem nem
fazer tudo errado e vai embora. Então, é um contrato assim, se eu fizer errado esse ano, no ano que vem eu não tenho autorização de exploração, né? Então, assim, não é um... Então, assim, não tem... Eu também não entendo nem lógica. Por que que alguém ia ter todo esse trabalho absurdo, todo esse controle extra maior do que qualquer uma empresa tem, assim, que eu não sei as outras que também são concessionárias federais. Por que faria tudo isso para no final fazer um contrabando, né? Assim, até o nome do, do, da, do crime que a gente está acusado, assim, e de organização criminosa, organização com quem, assim, não se reuniu para definir nada, né? Tudo aqui é uma questão de, assim, a empresa é bata. Isso para a gente foi um tratamento normal que a gente tem desde sempre com qualquer órgão, não só ambiental. A gente pode chegar lá e pedir qualquer coisa. Eu posso pedir para derrubar todas as árvores lá, o dono vai olhar para mim e falar, não pode, tem que seguir as regras, né? Então, assim, a gente sempre seguiu as regras sobre tudo, né? Sobre, e a concessão é algo, assim, bem difícil. É muito mais caro comprar madeira, extrair, fazer lá na área de concessão. É muito mais caro. A gente vê até a diferença, se é detalhe, óbvio que isso não é nada, mas assim, até eu tenho o pior carro dos madeireiros, assim, qualquer pessoa, empresa do meu tamanho tem um carro melhor que o meu, assim, porque a gente não porque o nosso é muito mais difícil de fazer, né? E aí, para no final, tem um contrabando que não tem vantagem nenhuma. Eu não paguei menos imposto, eu não foi de madeira de lugar errado, que não tinha controle, que não tinha cadeia de custódia, não foi nada. Que vantagem, que a gente não teve, não tem nem vantagem sobre isso, né? Então, assim, é simplesmente porque não era cobrado de ninguém, e ninguém sabia, nunca ouvi falar de autorização de exportação até começar a ter essa situação lá com o Fish and Wildlife dos Estados Unidos. Assim, até aquele cliente, não é um cliente que a gente exportou a primeira vez, a gente tinha exportado para ele, acho que desde 2014, 15 ou 16 que a gente tinha exportado esse cliente. Né? É a mercadoria do produto mais barato que a Ebata vendia, que é um aproveitamento que eles usam lá para secar a madeira dos Estados Unidos. Então, já era o quanto que a gente gastou disso aí, 100 vezes o valor da carga. Ali assim, é um absurdo. Assim, a gente fica assim, revoltado, não sabe assim, nem muito como responder, né? Porque assim, a gente sempre teve reconhecimento, até como a gente ouviu nos depoimentos de algumas das testemunhas, até alguma de acusação, que foi o Alex, elogiando o debate, elogiando a área de concessão. Não recordo se foi exato o Denis, Christian Serrão falou que é um case de sucesso, o José Humberto, várias pessoas elogiando o debate, a gente assim que nem não ganha nada por isso, por elogiar, nem precisava, né? A gente sempre teve assim, muito reconhecimento de ONGs, uma flora de Amazon, até na COP teve um evento de uma flora que escolheu uma madeireira para levar a delegação de pessoas de fora, né? Inclusive foi o superintendente do IBAMA. Se eu sou o superintendente do IBAMA e me chamam para um evento que vai ser uma empresa contrabandista, eu não vou. Eu não iria no evento, né? Então, assim, é um contraste muito grande. A gente tem esse reconhecimento grande de várias outras situações e ter uma acusação dessa de organização criminosa, contrabando, como se eu fosse do PCC. É triste, assim, é muito absurdo, né? Assim, eu sinto vergonha às vezes, assim, até de algumas vezes fala assim, vai ter uma reunião para tratar sobre um assunto no IBAMA, que é o IBAMA que convidou, ou a SEMA que convidou. Eu tenho vergonha ali na reunião, porque eu fico pensando que os servidores vão ficar preocupados de eu estar na reunião porque eu sou o criminoso contrabandista. Então, isso me fez me afastar também das associações, sabe? Sei lá, eu tenho vergonha. Porque, assim, todo mundo, quando lê notícia, falando, o cara tá lá com Salles, porque metade do Brasil odeia o cara, então tu é bandido também. Então, assim, é difícil, né? Durante a faculdade, isso aí eu estava no terceiro semestre da faculdade, aprendendo um monte de coisa que, para mim, na hora que tive a pressão na minha casa, que eu não sabia nem do que se tratava, dá vontade de jogar fora. Para que eu estou fazendo esse curso, né? Demorando para ter acesso aos autos, desde sempre, não é questão da onde está hoje o processo, mas assim, você não tem informação de nada. Até agora a gente não tem. A gente teve comprando 10 ou 15 ou 12 HDs para poder conseguir acesso aos autos, porque eu não tenho todos os dados ainda do inquérito. Então, assim, não sei, é revoltante, triste, assim. E assim, a vontade que a gente tem há um tempo já, há uns 2 anos, pelo menos, assim, é
é fechar as portas, fechar a porta, não funcionar mais a empresa, porque a gente tenta fazer tudo que dá para fazer e não serve para nada, porque eu sou o contrabandista, né? O cara da organização, não sei do que, né? E aí, acho que é isso, assim, não tem mais nada para adicionar, não. Ok, então eu declaro encerrado o interrogatório do senhor Leônidas Darras Jorge de Souza. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!